Galera, beleza? Esse é o programa de monitoria do GB. Está começando mais uma aula, disciplina Nutrição Dietética do Adulto e do Idoso. Eu sou o monitor de vocês. O conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje será as leis da alimentação e os conceitos dos cálculos metabólicos, porque para entendermos o princípio do cálculo, nós temos que entender de onde ele surgiu, como ele pode ser aplicado, como ele pode ser adequado. Então é fundamental que possamos entender essas leis. Então, galera, as 4 leis da alimentação, na verdade, a nutrição, na verdade, ela é regida por 4 leis. E quais são elas? Essas leis, elas são as leis de qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Elas foram definidas em 1937 por Pedro Escudeiro. E até hoje, em 2020, ela ainda é a base sólida de uma alimentação saudável. Então, lá em 37, Pedro Escudeiro já viu a importância da alimentação. Para quem não sabe, Pedro Escudeiro foi um médico que via na nutrição, que é considerado o pai da nutrição, por lutar lá atrás pelos nossos direitos, que hoje você está cursando nutrição é graças a ele. Então, se você não conhece Pedro Escudeiro, vai procurar um livro, vai estudar, porque é importantíssimo. Como eu disse, das leis da alimentação, antes de aprendermos a calcular os cálculos de gasto energético basal, gasto energético total, fator de atividade física, que nós possamos entender o que é isso, nós precisamos saber como que essa alimentação adequada pode ser, ela é muito impactada pelos esses gastos energéticos. Então, vou começar falando da primeira lei de Pedro Escudeiro, que é a lei da qualidade, que ela se refere à variedade de nutrientes, ou seja, é a pirâmide alimentar em si que ele desenvolveu para atender a população, porque um alimento sozinho ele não é suficiente, por melhor que ele seja, por mais nutritivo que ele seja, de poder suprir as nossas necessidades. Então você tem que ter uma variedade alimentar para você poder ter uma variedade de nutrientes, que aí eles devem conter, né? Como eu botei a pirâmide de alimentação, fontes de proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. Ou seja, ela deve ser equilibrada de macro e micronutrientes. A segunda lei de Pedro Escudeiro seria da quantidade. E ela é um reflexo do que nós vemos aí na imagem. Porque não adianta você comer exageradamente, porque nós já vimos nas aulas passadas que o corpo não consegue absorver tudo que nós ingerimos. Então, se você estiver comendo muito, achando que vai poder absorver a maior quantidade de nutrientes, você está muito errado. Assim como o que se refere no nosso cálculo de gasto energético, não adianta a pessoa consumir 2.000 calorias, ter um gasto energético de 2.000 calorias, e você passar 4.000 calorias para ele. Porque além de virar gordura, né, o excesso de calorias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o balanço calórico, ele vai se tornar um balanço positivo se o objetivo da pessoa não for de ganho de peso, de ganho de massa muscular. Essa quantidade em excesso de calorias só vai deixar a pessoa com acúmulo de gordura, que nós sabemos que hoje a obesidade é uma grave doença, que ela altera os nossos eixos endócrinos. Então, para você ver a importância dessa lei de quantidade, o que também se reflete na quantidade em negativo de calorias. Por exemplo, não adianta você ofertar um excesso, mas também uma falta. Por isso que esse conjunto de 4 leis são tão importantes. E a quantidade, como vocês veem na imagem, reflete muito bem a importância do cálculo correto para estimarmos a quantidade de calorias do nosso paciente. A lei da harmonia, ela se refere aos macro e micronutrientes, ou seja, um prato equilibrado. Além dele ter qualidade dos alimentos, ser quantitativamente correto,
tem que ter uma harmonia no prato. Ele deve ser composto de macro e micronutrientes, que aí já entram vitaminas, minerais, os macronutrientes como carboidrato, proteína, deve conter vegetais, legumes, o prato mais variado possível, até faltou falar as fibras, que são muito importantes também. As fibras dão um ótimo teor de saciedade aos nossos pacientes. Então, para vocês verem que cada lei tem a sua importância, só que o mais importante que isso são as 4 leis juntas. Por último, mas não menos importante, é a lei da adequação, ou seja, adequar as necessidades do organismo de cada indivíduo. Não importa se você acertou o número de calorias, mas você errou a fase da vida, você fez o cálculo certinho. Por quê? A adequação ela se refere aos fatores de ciclos da vida. Por exemplo, um bebê, uma criança, uma mulher adulta, uma idosa, todas elas é a mesma pessoa, só que em diferentes ciclos de vida. Então, uma criança não vai ter o mesmo gasto energético, a mesma quantidade de calorias de uma criança, ou de uma idosa, ou de um adulto. Então, em cada ciclo, você tem que fazer essa adequação. Por isso, a importância que a gente frisa muito da individualidade biológica, da individualidade do nutricionista, de poder estar prescrevendo uma dieta específica para cada pessoa, não ficar copiando nada de internet, porque nós precisamos entender a importância do nosso trabalho. E outra, além dos ciclos de vida, o que impacta muito também nessa lei de adequação, ou seja, se o quanto de calorias nós vamos estar ofertando para o nosso paciente, são os estados fisiológicos, por exemplo, a gestação, lactação, o estado de saúde em relação às doenças, ou seja, uma idosa, mas que tem alguma enfermidade, está internada, uma criança que sofreu uma queda e está com alguma fratura exposta ou algum tipo de patologia que seja, ela vai ter a taxa metabólica aumentada devido à patologia, né? Devido ao trauma que ela está passando. Os hábitos alimentares, nós sabemos que a alta ingestão de alimentos embutidos, industrializados, você tem uma redução da taxa metabólica, você não favorece o trabalho dele, então, teoricamente, além de você estar ingerindo mais calorias com esses alimentos industrializados, você também prejudica o seu sistema metabólico, os hábitos alimentares em relação às deficiências de nutrientes, as condições, né, também socioeconômicas e culturais, porque você também não adianta fazer a dieta perfeita se essa dieta for muito cara. Então você tem que adequar, não é só adequar em termos de calorias, mas adequar o sentido de a dieta é perfeita, cabe no bolso da pessoa, a pessoa vai conseguir manter, ela vai ter uma constância. Se não tiver, se for muito caro e ela não conseguir fazer durante 2 semanas, de que adianta você fez aquela dieta teoricamente perfeita se você não adequou a vida daquela pessoa? Então, o nosso papel é adequar a individualidade, não só fisiológica, mas também socioeconômica e cultural de cada um. Por exemplo, também, uma pessoa vegana que por algum motivo não come carne, algum motivo religioso, sei, pode acontecer uma coisa cultural. Então você não vai adequar a dieta à pessoa porque você só sabe montar uma dieta com carne, você não vai adequar outros tipos de alimentos para consumir, para a pessoa poder ter aquele tipo de proteína, aquela quantidade de proteína ao longo do dia. Você vê os 4 pilares tão importantes que em 1937 Pedro Escudeiro disse, até hoje ele é considerado a base de uma alimentação sólida. Então, depois de entendermos essas 4 leis, nós vamos entrar direto na taxa metabólica basal. De forma simples, a taxa metabólica basal, ou gasto energético basal, ele se refere à quantidade de calorias que o corpo necessita para manter suas funções vitais.
Lembrando que a taxa metabólica basal, TMB, não está inclusa o fator de atividade física ou outras patologias e termogênese dos alimentos. Então, a taxa metabólica basal, mais uma vez reforçando, ela seria a quantidade de calorias que o corpo em repouso usaria para sobreviver. E essas quantidades de calorias em repouso da taxa metabólica basal, elas são extremamente importantes, porque ela cuida do bom funcionamento dos nossos órgãos vitais, como e até dos nossos processos fisiológicos, como digestão, o nosso coração ficar trabalhando, o cérebro poder ter energia para poder reger as outras funções, né, do sistema endócrino, sistema cardiorrespiratório, sistema digestório, sistema renal. Então, o que a taxa metabólica basal é somente essas funções vitais. Esquece termogênese dos alimentos, esquece fator de atividade física. Vamos aprender primeiro os conceitos básicos. Porque assim, depois de você entender os conceitos básicos, você vai conseguir chegar no gasto energético total. O que seria ele? O gasto energético ele corresponde à quantidade de calorias gastas, somando a taxa metabólica basal. Agora sim nós somamos o fator de atividade física e mais a TID, que é o que nós chamamos de termogênese induzida pela dieta. O TID ele se refere à quantidade de calorias gastas para a digestão e metabolização dos nutrientes, como a proteína, que tem um valor de TID um pouco mais alto, que você precisa para poder absorver, para poder digerir. E uma coisa para ter bem atenção, que a atividade física, o fator atividade física, ele não necessariamente se refere a um esporte que a pessoa pratica, se ela faz academia, se ela faz dança, se ela faz ginástica, se ela faz hidroginástica. O fator de atividade física, ele pode ser considerado também, de acordo com os matches, né, de cada um, que nós temos as tabelas match, a rotina da pessoa, o dia a dia dela. Pois uma pessoa ela pode não praticar esporte, ela pode não jogar futebol, não praticar academia, não praticar uma corrida, mas ela trabalha tem um trabalho muito físico, que exige muito vigor dela. Então, é uma atividade física alta. Você deve considerar o fator de atividade. A rotina dela pode ser bem corrida. Ela pode trabalhar numa empresa que ela fica andando muito de um lado para o outro, assim como ela pode trabalhar em um escritório sentada o dia inteiro mexendo no computador. Então, essa fator atividade física não necessariamente se refere ao esporte que ela pratica, mas sim às atividades que ela faz ao longo do dia. E agora vamos entrar em balanço energético. Depois de falar das 4 leis da alimentação, que deve ser entendido muito bem o princípio de cada uma para você poder adequar a dieta, falamos do gasto energético basal, que revisando, ele é a quantidade de calorias que o corpo gasta somente para manter as funções vitais. Falamos do gasto energético total, que é o quanto ou VET, o valor energético total, que ele se refere à quantidade de calorias gastas que a pessoa vai gastar ao longo do dia, contando termogênese adaptativo, termogênese dos alimentos, perdão, fator atividade física, a taxa metabólica basal. Nós vamos somar todas essas e vamos achar o JET, o gasto energético total. E para que isso é importante? Isso é importante para nós podermos equilibrar essa balança, que eu coloquei aqui numa imagem bem didática, porque o balanço energético, se ele tender a ficar positivo, como eu já disse, se você tiver uma ingestão de calorias maior do que um gasto de energia, ela vai tender para o lado positivo e a pessoa vai engordar. Se ela tiver um estímulo de hipertrofia, de sinalização proteica, das vias genitórias e tal,
e tiver um aporte de nutrientes adequado, ela não vai engordar, não vai acumular gordura, mas sim ela vai estimular a síntese de massa magra, o ganho de músculos. Porém, se a pessoa não praticar atividade física, não tiver esse estímulo, o aumento de calorias de forma errada, ele vai levar a pessoa a engordar, a ter um acúmulo de gordura. Então, vocês têm que, é muito importante nós sabermos adequar o plano alimentar do paciente, a quantidade de calorias, de acordo com o objetivo dela. Se a pessoa não quiser ganhar massa magra, não quiser emagrecer, quiser só manter o corpo, então nós devemos igualar essa balança. Por isso que o cálculo tem que ser muito bem feito. Eu vou fazer uma aula separada, porque nós temos vários modos, vários meios de poder calcular, né, o balanço energético, o gasto energético. E eu vou falar a fórmula que nós mais utilizamos. Vou fazer alguns exemplos com vocês para ficar bem mais simples o entendimento. Não vamos atropelar nada, vamos fazer passo a passo. E a mesma coisa, como diz na imagem de baixo, se a pessoa tiver uma ingestão de calorias menor do que o gasto de energia, ela tende a ficar mais magra, a perder massa de gordura em si, se ela tiver um percentual de gordura mais alto. Se não, ela tende a perder massa magra, ela vai ter uma diminuição do peso. E é o mesmo princípio que eu falei do balanço energético positivo. Se ela tiver um balanço energético negativo, ela, com um estímulo adequado de hipertrofia, de sinalização para conservar os seus músculos, o estímulo adequado, ela vai tender a perder mais gordura. Porém, se o corpo não tiver esse estímulo, ele não vai diferenciar massa magra de massa gorda, ele vai secando de acordo com as necessidades dele no momento. Lembrando que a proteína, perder massa magra, não é assim de uma hora para outra. É uma forma crônica, você tem que ter um balanço energético negativo de forma crônica, por vários dias. Não é um dia só em balanço energético negativo que você vai perder massa magra. Ou seja, e principalmente pelas pretensões, né? Pelo que o corpo favorece o gasto. Por exemplo, o primeiro que o corpo vai gastar, que ele vai priorizar para utilizar como substrato energético, é o carboidrato. Depois ele vai utilizar o lipídio e por último a proteína. Então a pessoa fala assim: ah, nossa, eu estou em déficit energético, estou perdendo massa magra. Não, não tá, não é assim. Ninguém perde massa magra da noite para o dia. É um processo crônico. Então por isso essa quantidade, o balanço energético tem que ser bem equilibrado. Os cálculos têm que ser muito precisos. O mais preciso possível, porque é uma teoria, é um cálculo estimado, teórico. Então, por isso que nós precisamos entender de uma forma bem correta para podermos ajudar nosso paciente a alcançar o objetivo dele. Obrigado, galera. Essa foi a aula de hoje da monitoria. Espero que vocês gostem, espero que esteja ajudando vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Qualquer coisa que eu puder estar ajudando vocês podem estar vindo falando. Eu deixei meu telefone no final da aula, tem meu e-mail. Pode ser a melhor forma para vocês, por e-mail, por celular. É o meu número do meu WhatsApp, não tem problema. Pode mandar mensagem, que eu estou aqui para ajudar vocês. Siga o GB nas redes sociais, o GB Ferber, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Só seguir lá, galera.